Olá, família Igreja da Cidade, tudo bem com você? Aqui é o Elton e hoje nós estamos aqui para ler mais uma vez a leitura do nosso estudo de GDC dessa semana. Mas antes de ir para o nosso estudo, eu queria ler com você o nosso devocional As Promessas de Deus, que nós estamos lendo junto em 2025, tem sido uma bênção e eu tenho certeza que se você tem lido também, Deus tem falado com você. Se você ainda não está lendo, pode adquirir o seu também e acompanhar a gente 2025 todos os dias, vivendo as promessas de Deus para nós. E hoje eu queria ler com você o devocional que está no dia 20 de janeiro, o tema é Promessa de Bênçãos em Abundância. Malaquias 3,10 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? A gente gosta muito da segunda parte desse versículo, que fala que Deus vai derramar tanta bênção sobre a nossa vida que a gente nem vai ter onde guardar. Eu recebo isso, você recebe? Ano de colher e desfrutar, imagina tanta bênção que nem vai caber na sua despensa? Eu recebo essa promessa. Mas antes dessa promessa de Deus, existe um convite do Senhor para a fidelidade. Ele fala: tragam o dízimo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Depois disso ele fala: vejam se não vou abrir as portas dos céus e derramar bênção sobre vocês. Então, antes dele prometer a bênção, ele nos chama para a fidelidade. Então, se nós queremos ver a bênção de Deus, primeiro nós precisamos entregar para ele a nossa fidelidade. E o devocional termina com algumas perguntas que eu queria deixar aqui para você também refletir sobre a sua vida. Em que áreas da sua vida você pode ser mais fiel e generoso com os recursos que Deus te deu? Como você pode confiar mais em Deus em todas as áreas do seu ser? Lembre-se que a fidelidade em relação ao dinheiro sempre será uma prova de Deus para cada um de nós. Você tem sido fiel mordomo daquilo que recebe? Não entregamos para sermos abençoados, mas porque já somos filhos amados e agraciados por Deus. Então que você guarde isso no seu coração. Deus tem uma promessa de bênção para o seu 2025, mas antes Ele também tem um convite para que você viva uma vida de fidelidade. Amém? Vamos então para o nosso estudo de GDC dessa semana, né? O tema Carta de Paulo a Filemon. No ano de 2025, nós temos estudado as cartas de Paulo no nosso GDC. Você sabe que o apóstolo Paulo ele foi instruído pelo Espírito Santo quando ele escreveu essas cartas e tem muito material ali que nós podemos conhecer a Deus, podemos nos tornar mais parecidos com Cristo através dos ensinamentos de Paulo, e esses ensinamentos que são tão úteis, tão belos e tão aplicáveis para a nossa vida, para a nossa igreja e para os nossos GDCs. E nós estamos nesse mês estudando sobre a carta de Filemon e eu queria convidar você a estar orando por essa série, orando por esse ano, orando pelo GDC e incentivando também seus amigos a participarem, a estarem orando por isso, para que a gente caminhe em 2025 nas promessas de Deus, nas cartas de Paulo e vivendo o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? E o nosso estudo de hoje começa com um texto que está em Efésios 4, do versículo 15 ao 16, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A carta do apóstolo Paulo a Filemon é uma carta bastante pessoal. Paulo escreveu essa carta com o próprio punho. E é uma carta muito interessante porque Paulo está intercedendo a favor de Onésimo. Onésimo era alguém que antes dele se converter a Cristo, ele fugiu do seu Senhor. E ele deu prejuízo para esse Senhor. E aí, depois de ter fugido, ele teve um encontro com o apóstolo Paulo, que pregou o evangelho para ele, ensinou a ele sobre Jesus. Onésimo aceitou Jesus e o apóstolo Paulo envia ele de volta para Filemon, que era o Senhor de Onésimo. E o apóstolo Paulo está intercedendo a favor de Onésimo. Ele fala: Filemon, eu sei que ele já te causou muito dano. Eu sei que ele já te deu um pouquinho de dor de cabeça. Mas acredita em mim, ele tem me abençoado muito. Acredita em mim, ele tá gente boa, ele tá direitinho, ele conheceu Jesus. Então é uma carta muito diferente do que a gente está acostumado. É uma carta onde o apóstolo Paulo, ele escreve em favor de um amigo, pedindo para que outro amigo receba alguém e perdoe alguém que já lhe causou dano. E por essa carta tratar de um relacionamento de amigos, de pessoas que têm problemas para resolver, ela é um ótimo exemplo de como é um discipulado bíblico e saudável. Nós vamos ver aqui nessa carta, e nós vamos ver aqui no estudo de hoje, princípios bíblicos que podem nos ajudar a tratar situações, a resolver problemas de maneira bíblica, de maneira saudável e com um discipulado pautado na palavra. Então eu queria convidar você a mergulhar nesse assunto, a abrir o seu coração para receber aquilo que Deus quer falar com você aqui.
E quando falamos de discipulado, é claro que nós estamos falando sobre comunidade. Você não pode discipular aquele que você enxerga no espelho. Você precisa de outras pessoas. E por isso falamos sobre igreja. Quando falamos de discipulado, é importante reforçarmos a importância da comunidade, de um GDC, de uma igreja, porque sozinho você pode até ir mais rápido, mas com as pessoas você vai mais longe. Deus colocou você nesse GDC, Deus colocou você nessa igreja porque Ele tem um propósito de discipulado saudável e bíblico, para que você cresça e se torne cada vez mais parecido com Jesus. E o primeiro ponto aqui, você precisa saber que nós precisamos praticar e entender, é que o discipulado saudável e bíblico, ele é pautado no amor. Olha o que está escrito em Filemão 1, versículo 8 e 9, diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. O verdadeiro discipulado, ele tem a base na honra e no amor. O apóstolo Paulo, ele era líder de Filemão, ele tinha autoridade sobre a vida de Filemão. Ele poderia escrever uma carta falando assim: olha, Filemão, eu, como seu líder, eu estou mandando você fazer isso. Como seu chefe, você precisa fazer isso. Ele poderia ordenar para Filemão, falar: olha, perdoe Onésimo, olha, não trate ele mal. Por quê? Porque eu estou mandando. Mas ele não escreve uma carta assim, ele fala: olha, eu confio no amor que você tem por Jesus, eu confio em quem você é e eu sei que você vai fazer isso da melhor forma. Então o apóstolo Paulo, mesmo podendo exigir algo, ele pede, porque o verdadeiro discipulado, ele não é sobre exigências, ele é sobre amor, é sobre confiança. A chave para um discipulado saudável e bíblico não está nas nossas obrigações, mas no nosso amor e na nossa honra. Pensa comigo, eu me casei recentemente, tem uns 4 meses, e é muito interessante porque quando você está casado recente, você, tudo muito novo ali, a convivência e tal, e o relacionamento é muito engraçado. Mas quando eu chego em casa do trabalho, às vezes, se a minha esposa chegasse em mim e falasse assim: olha, eu vou te dar um abraço porque eu sou a sua esposa, é isso que eu tenho que fazer. Olha, vamos fazer alguma coisa aqui para nossa casa porque a gente está casado e a gente precisa resolver. Se tudo fosse uma obrigação, seria muito chato, porque não seria natural, porque seria algo forçado e aos poucos a gente se cansaria. Vida com Deus não é sobre cumprir um punhado de regras. Olha, Jesus, eu vou perdoar aquela pessoa porque você está mandando. Olha, Jesus, eu vou orar aqui porque você está mandando. Eu vou para o GDC porque não é assim que nós nos relacionamos com Deus, não é assim que nós vivemos discipulado. É por amor, é com base na honra. Então, nós pedimos as coisas, nós não exigimos. Sabe, nós fazemos porque nós amamos a Deus e não porque tem um conjunto de regras ou de obrigações que nós precisamos seguir. O verdadeiro discipulado, ele é para levar as pessoas mais perto do amor de Jesus, assim como Paulo fez com Filemão. E assim como Filemão fez também com Onésimo, certamente, com palavras de amor, com palavras de aceitação e de motivação, e não impondo obrigações. E aqui uma pergunta: você tem pessoas em sua caminhada cristã que te ajudam em sua jornada com Cristo? E você tem buscado ser uma referência para outras pessoas também, de forma específica e pessoal? Nós precisamos de pessoas. Você tem essas pessoas que te ajudam a ser mais parecido com Jesus? Segundo ponto aqui do nosso estudo de hoje é: o discipulado saudável e bíblico, ele é respeitoso e considera a liberdade das pessoas. Filemão 1, no versículo 14, diz assim: no entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Paulo poderia simplesmente ter exigido, como nós falamos aqui no primeiro ponto, mas ele escolheu pedir para que fosse algo espontâneo. O verdadeiro discipulado, ele é respeitoso e ele confia na liberdade que o próprio Jesus deu para as pessoas. Nós lideramos pessoas livres. Talvez você, como líder, está aconselhando alguém e você se sente tentado a tomar algumas decisões ou a talvez incentivar aquela pessoa ou pender ela para um lado para ela tomar a decisão que você acha que seria certa e talvez realmente seria certa, mas nós lideramos pessoas livres, então precisamos dar espaço. Às vezes precisamos deixar os nossos discipulados baterem um pouco a cabeça. Por quê? Porque eles são livres. Não podemos exigir, não podemos colocar um peso, colocar culpa, porque as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Às vezes as pessoas não vão querer Jesus e não tem nada que nós podemos fazer para mudar a mente delas, infelizmente, porque todo mundo deveria querer Jesus. Mas o discipulado é sobre pessoas livres. O seu papel como líder não é obrigar alguém a tomar a decisão que você acredita ser a melhor. O seu papel como líder é levar as pessoas para um lugar onde elas são mais parecidas com Jesus. Mas é impossível você levar alguém para um lugar se essa pessoa não quiser ir. Nós lideramos pessoas livres. No seu GDC tem pessoas livres. Tem pessoas que vão ouvir o que você está dizendo e vão acreditar e vão praticar. Tem pessoas que não. E está tudo bem.
ore por elas, ame elas, continue pautando sempre no amor e na honra, assim como fez o apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que em algum momento o Espírito Santo vai pegar essas pessoas. Se você discipula alguém, entenda que o seu papel é como o do apóstolo Paulo, de aconselhar, de recomendar e de direcionar essa pessoa. Como podemos desenvolver relacionamentos significativos e com limites saudáveis? Algo para você pensar. Tem que ter limite o relacionamento. Não é impondo, não é com uma liberdade fora do normal, né? A gente precisa respeitar também a liberdade das pessoas. E o terceiro e último ponto aqui do nosso estudo de hoje é: o discipulado saudável bíblico ativa identidades e destinos. Filemão 1:24 diz: confiante na sua obediência, escrevo a você, sabendo que fará ainda mais do que peço. Eu acho tão bonito esse versículo. O apóstolo Paulo estava resolvendo um problema difícil com o Filemão. Ele estava escrevendo uma carta talvez até um pouco complicada de se escrever. Inclusive, aconselho você a ler a carta antes de você dar esse estudo. Mas era uma carta um pouco complicada e ele termina assim: olha, eu confio que você vai fazer ainda mais além daquilo que eu peço. Por quê? Porque eu sei quem você é, Filemão. O verdadeiro discipulado, ele ativa a identidade, ele ativa destino. Nós estamos aqui como líderes, como discipuladores, para que as pessoas entendam quem elas são em Cristo e que elas possam viver tudo que Deus tem para elas. O seu papel como líder é ativar mesmo dentro das pessoas o chamado que existe, o chamado que Deus tem para elas. Nós como líderes somos impulsionadores, nós somos aqueles que vão literalmente dar um empurrãozinho para que as pessoas se tornem tudo que Deus espera que elas sejam. E nesse texto aqui nós podemos ver o apóstolo Paulo falando: Filemão, eu acredito que você vai ser muito além daquilo que eu pedi, daquilo que eu estou falando para você. Por quê? Porque eu sei quem você é em Deus e eu sei que seu destino é extraordinário. E esse é o nosso papel também como líderes, como discipuladores. E a pergunta aqui para fechar o nosso ponto: você costuma afirmar a identidade em Cristo de pessoas que estão próximas a você? Tenta fazer esse exercício no seu GDC, sabe? Todo mundo orando uns pelos outros, afirmando quem eles são em Deus. Eu tenho certeza que um novo nível de identidade e de filiação pode ser liberado no seu GDC a partir desse estudo, a partir dessa oração. Então eu incentivo você a aplicar aí agora no seu GDC essa atividade de afirmar e de orar uns pelos outros. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E queria recomendar também um livro da nossa casa, um livro dos nossos pastores, o livro Escolha Ser Filho, escrito pela pastora Leila e pelo pastor Fabiano, um livro que eu tenho certeza que vai destravar um novo nível de identidade e filiação aí no seu GDC, na sua vida, porque é um livro extraordinário. E caso você esteja vendo esse vídeo aqui no YouTube e você ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus, caso você ainda não tenha tido um encontro com esse Deus amoroso, com esse Pai bondoso que mandou o próprio Filho para morrer por você, vai estar aparecendo um QR Code aqui na tela agora, onde você pode escanear. Você vai entrar nesse link, lá tem as informações para que você possa tomar essa decisão por Jesus. Nós queremos te conhecer, queremos caminhar com você e te instruir também nesses primeiros passos de fé, nessa caminhada com Cristo. Caso você esteja assistindo aqui também, você não tem um GDC, olha só, você precisa caminhar com pessoas que vão ajudar você a ser mais parecido com Jesus. Tá aparecendo um QR Code aqui também que você pode acessar e nós vamos te ajudar a achar um GDC, seja online, seja presencial, perto da sua casa, de maneira que você possa ser abençoado e também caminhar em direção àquilo que Jesus tem para você. Amém? E eu queria orar por você então, para a gente finalizar aqui esse tempo. Senhor, muito obrigado pela vida dessa pessoa que está assistindo aqui esse vídeo. Eu oro para que o Senhor abençoe a vida, os sonhos, a família, os projetos, esse novo ano. Pai, que seja mesmo um tempo extraordinário, que seja realmente um ano de colher e desfrutar. Como lemos aqui no começo do devocional, que seja um ano, Pai, que possamos viver na fidelidade para poder provar também da sua generosidade, que seja um ano de bênçãos, um ano de milagres extraordinários, mas que seja também um ano de conhecer mais o seu amor, um ano de se aproximar da tua presença e um ano de se tornar mais parecido com o Senhor. Nos ajude a viver uma vida de discipulado saudável e bíblico, assim como lemos aqui na carta, e que, Pai, em nome de Jesus, cada dia desse ano, a gente se torne mais parecido contigo. Assim eu oro pelos meus irmãos, pelos GDCs, que a nossa igreja continue crescendo. Obrigado pela vida dos nossos pastores líderes, nossos pais espirituais, e que essa igreja continue provando do favor e da bondade de Deus, e que possa colher e desfrutar muito nesse ano de 2025. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo estudo de GDC.